Celso, falando a primeira palavra-chave. Nós vamos começar direto com a primeira palavra-chave para que as pessoas possam, né, ir se preparando. Então, a nossa primeira palavra-chave, saúde oral. Ok? Saúde oral. E, Celso, eu costumo dizer sempre, né, que a gente deve começar pelo começo. Né? Então, começando pelo começo, Celso, o que é medicina periodontal? Bom, sei que você gosta desses detalhes, mas o nosso público também quer saber, então vamos do início. Realmente, para os seguidores, aqueles que nos acompanham, que são dentistas, acadêmicos, eles já vão ter um entendimento do que é a medicina periodontal, mas a gente também tem que abordar, tem que atender à necessidade do nosso público, dos nossos pacientes, que também assistem às lives, e a gente vai ter um discurso, vai ter algumas palavras mais apropriadas para que todos entendam, tá bom? Se você permitir. Então, medicina periodontal, ela pode ser entendida, a gente tem que falar então do que é a doença periodontal, que eu acho que vai melhorar esse entendimento todo do que é a medicina. E começando o que é a doença periodontal, ou inflamação gengival, ou periodontite, como tem se chamado após a nova classificação, ela se instala através da presença de um biofilme, que você pode perceber aí, oral, um biofilme oral, ou placa bacteriana. Tá? Esse biofilme oral, inclusive, já foi extremamente falado em outras lives. Quem nos acompanha sabe de cor e salteado o que é a descrição do biofilme. E a gente também vai abordar um pouquinho mais à frente. É um acúmulo, então, de bactérias, são camadas de bactérias que vão se acumulando na estrutura do dente. Se você não remover esse biofilme, ele vai endurecer, ele vai ficando mais maduro e vai tendo um processo de endurecimento, formando até que a gente chamava-se de cálculo, chamamos de cálculo hoje, antigamente chamava-se de tártaro. Tártaro porque vinha da garrafa do vinho, formam aqueles oxalatos, aqueles tártaros no final do vinho que você pode ver embaixo da garrafa, era uma coisa semelhante a isso. Então chamava de tártaro, hoje chama-se de cálculo dental. E a gente é extremamente irritante. Esse biofilme ele causa uma reação, você pode perceber um dente sadio com a estrutura gengival íntegra em cima, enquanto embaixo você tem todo esse biofilme aderido, e isso vai repercutir com um processo inflamatório localizado. Essas bactérias são irritantes, o organismo tem um processo inflamatório para tentar debelar, e elas não podem crescer, elas vão colonizar e vão ter todo um processo de aumentar, de crescer, vai virar uma Disneylândia ali. Então o organismo atua com um processo inflamatório inicial, e esse processo inflamatório às vezes perde a mão, e a gente tem uma perda da estrutura, uma reabsorção óssea, às vezes você tem uma destruição das estruturas de colágeno, que formam, em grande maioria, essa estrutura gengival, e culminando com mobilidade dentária, que o paciente entende muito bem, que o dente mole. Perfeito. Odor fétido, sangramento gengival, o dente perde a estrutura de osso, que dá sustentação, ele vai ficando com mobilidade, e ao longo do tempo ele pode perder esse dente. Tá? E aí, Celso, essa questão periodontal, né? Essa doença periodontal, né? Que, vamos dizer assim, para o leigo, de um modo geral, a gente pode até chamar de inflamação gengival, né? Porque toda doença periodontal se inicia, né, com essa inflamação da gengiva, né? Lógico que vão ter vários níveis, vários graus, né? Várias classificações, né, para essa doença periodontal, mas para o leigo, vamos colocar de uma forma mais branda e mais ampla, como sendo inflamação gengival, né? Essa questão, essa inflamação gengival, ela pode agravar outras doenças já pré-existentes? E, além disso, né, se isso ocorre, né, isso ocorre com muita frequência? Acontece, Maurício. Bom, esse desenho, aproveitando para explicar o que você perguntou agora, esse desenho justifica exatamente o que é o princípio da medicina periodontal, tá?
que é você ter um processo inflamatório localizado inicialmente, depois você pode ter uma colonização bacteriana, e isso gera uma série de repercussões com produtos inflamatórios, citocinas, mediadores químicos, e que podem localmente fazer esse processo de mais recrutamento de células inflamatórias. Então, para criar esse espaço, tem que ter essa destruição ao redor do dente, por isso que ocorre a reabsorção óssea, destruição de fibras colágenas, e isso repercute no organismo como um todo. Aí você pode ver outros sistemas, outros órgãos do coração, articulações, o rim também. Você pode ter uma série de outras repercussões provenientes de uma inflamação da gengiva, tá? E, assim, os dentes da gengiva, se a gente entender isso, que os dentes fazem parte do corpo, de todo um processo, já matamos aqui a live, já podemos ir embora e a gente já fica feliz com a ideia. Mas, entendendo que faz parte de um mesmo processo, a gente começa a entender todo esse mecanismo que vai repercutir em outros sistemas, outros órgãos, que é um sistema complexo, integrado, né? Aqui no Brasil, a saúde começa pela boca, como o professor Camila Nawat está colocando aqui, e exatamente, a gente tem que não dissociar que a saúde oral, ela influencia na saúde geral como um todo, e nós somos suspeitos para falar sobre esse questionamento que a gente, né, essa preocupação que a gente tem com oferecer saúde para todos os pacientes, tá, Maurício? Peraí. E ela também pode ser correlacionada com outras doenças pré-existentes, conforme a gente vai falar, e que integra o que a gente chama de que vai fazer a integração da odontologia com medicina, tá bom? Deixar bem claro isso. E na questão da sua incidência, né? De quanto que essa doença periodontal ela se incide na população, né? Porque isso é um dado muito importante, né? Muitas pessoas desenvolvem doença periodontal, Celso? Bastante. Na população mundial tem estudos, esse aí até mostra que 90% da população mundial já experimentou ou vai experimentar uma situação dessa de doença inflamatória gengival, de doença periodontal ou periodontite, sabe? E a gente vai colocar aqui como sinônimo, só para que todos tenham um entendimento. Então, imagina assim, eu falei 90%, 9 entre cada 10 pessoas já experimentaram uma situação desse processo inflamatório. É extremamente preocupante, extenso e preocupante, né? No Brasil, a gente ainda tem uma certa... não tem um consenso, mas profissionais que já fizeram, aqui Sucim, outros, SB Brasil já tentou também identificar isso, e mostra que a prevalência de 35 a 44 anos, você tem uma média de 21% de periodontite, média moderada, avançada da população, né, e alguma forma de impactar a saúde geral da população. Olha que coisa, né, que a gente precisa realmente prestar atenção, como o assunto, ele é um assunto de extrema importância, né? Se a gente diz que em torno de 20% da população brasileira tem uma doença periodontal num estágio um pouco mais avançado, né? Não é simplesmente uma gengivite, né, como a gente coloca, né, num termo odontológico, que é uma inflamação leve da gengiva, mas você tem algo a mais, né, um agravamento maior dessa doença. E isso pode refletir em doença sistêmica, significa que nós temos, né, 20% da população brasileira que elas estão muito mais predispostas a ter mais problemas sistêmicos, né, já pré-existentes, né? Então, isso mostra, né, a relevância, né, dessa questão da medicina periodontal. Então, se a gente para pensar nisso, né, conhecer essa doença periodontal e a relação com essa doença, né, com essas outras doenças, que são doenças sistêmicas, né, é fundamental, né, para um dentista, né? Para um correto tratamento, vamos dizer assim, né, proposto pelo dentista, essa relação tem que ser muito bem entendida, né? Com certeza.
A periodontia, ela deveria perpassar todas as outras especialidades, ela perpassa, na verdade, mas outras deveriam dar um pouco mais de atenção. Tem se falado muito isso, inclusive na SOBRAP, Sociedade Brasileira de Periodontia, a retomada, digamos assim, da periodontia como uma especialidade importante. Então, o profissional que vai executar sua cirurgia, seu implante, sua prótese sobre dentes, prótese sobre implante, ele deve ter um conhecimento a respeito dessas condições periodontais, gengivais, e é extremamente importante para o acadêmico também, e isso que vai fazer o diferencial quando ele estiver trabalhando, a ponto de oferecer um diagnóstico adequado desses pacientes, até condições sistêmicas que podem ser identificadas antes pelo dentista, que repercute primeiro na cavidade oral, na gengiva e mucosa, e depois que vai manifestar no organismo. Eu estou falando aqui de doenças autoimunes também, líquido plano, gengivite descamativa, muitas vezes pode ser percebido por uma anamnese, um exame bem apurado, e se contribui, depois você encaminha ele adequadamente para o especialista que vai fazer o seu controle medicamentoso, um controle que quer que seja, clínico. E a gente está falando de saúde, né, Maurício? Com certeza, Celso. E tudo isso que você está falando, eu acho que é muito interessante, né? Porque isso me remete um pouco, né? A quando eu estou no consultório e eu recebo um paciente e eu vou fazer lá uma anamnese para esse paciente, quando ele vai começar o tratamento, e aí a gente faz algumas perguntas e o paciente que fica meio, né? Ele acha estranho, ele fala, poxa, peraí, eu vim aqui porque eu estou com dor de dente. Você me pergunta se quando eu me corto, minha cicatrização é normal. Você pergunta se eu bebo muita água. Você pergunta, né? Então, essas perguntas todas, elas têm um propósito, né? Não é porque simplesmente nós somos curiosos e nós queremos simplesmente saber da vida do paciente, né? É que são sinais clínicos, muitas vezes sintomas de doenças sistêmicas, né? E muitas vezes doenças sistêmicas que nós conseguimos, através de um exame dentro da cavidade oral, né, também de não identificar a doença propriamente dita, mas de olhar um paciente e falar assim, puxa, este é um paciente que pode ser que ele tenha tal doença. É isso que você está querendo dizer, né, Celso? E uma vez que você supõe que ele tenha uma determinada doença, ou a gente pode eventualmente pedir algum exame laboratorial, encaminhar para um médico, enfim, né? É aquilo que você acabou de dizer, né? De tratar a saúde do paciente, né? E aí o Camilo lá no começo falou, né, que a saúde começa pela boca, né? Olha só como as coisas elas são, né, todas relativas, né? É a máxima verdadeira. Isso me fez lembrar, Maurício, até dos pacientes diabéticos. Você falou da anamnese, e de vez em quando você encontra um paciente que tem um hálito cetônico, né? Ele tem um sangramento gengival generalizado, ele tem perdas ósseas, cicatrizações demoradas, cortes que demoram a cicatrizar, processos inflamatórios na boca, que aí você começa a pensar, ver um histórico, analisa. Pode pedir um hemograma, pode pedir uma glicemia em jejum, pode uma hemoglobina glicada, glicosilada, para você ver esse perfil dele, não é nada demais. E de vez em quando você se depara com um paciente com diabetes tipo 2 na clínica, que são fatores de risco para a doença periodontal e que vão interferir, inclusive, no prognóstico, no tratamento dessa doença. Então, estou oferecendo aí uma garantia de que a gente vai vai tratá-lo de forma integral. Isso é muito bacana, porque, na verdade, é aquela frase que a gente sempre fala, né? A verdadeira odontologia é promoção de saúde. E promoção de saúde oral que pode, eventualmente, contribuir, né, para saúde geral. Com certeza. Então, aqui já fica a minha segunda palavra-chave, a nossa segunda palavra-chave, né? Segunda palavra-chave, saúde geral. Então, eu vi um comentário ali de alguém que entrou um pouquinho depois que a gente falou a palavra-chave, a primeira logo no começo.
Aí eu já vi alguém perguntando ali, qual foi a primeira palavra-chave? Então, né, eu vou até... Fala de novo. A primeira palavra-chave, saúde oral. A segunda palavra-chave, saúde geral. E aí, Celso, eu vou pedir para você que você me explique, lógico, que de uma forma mais didática, né? Porque o assunto ele é complexo, mas de uma forma didática, tá? Como que a doença periodontal ela pode afetar, por exemplo, o coração, o rim, né? Sei lá, o pulmão. Como que a doença periodontal ela interfere nesses outros órgãos e ela acaba exacerbando alguma outra doença que o paciente já, porventura, tenha nesses órgãos? Bom, Maurício, a gente está falando sempre do biofilme. Esse biofilme, então, é um fator de irritação, é um acúmulo microbiano, bacteriano. Ele é um fator de irritação. O organismo, então, gera um processo inflamatório, sangramento. Isso demonstra que há alguma coisa de errada. Se a pessoa percebe e fala, opa, tem alguma coisa de errada aqui, então faz com que você deva procurar ou melhorar a higiene ou tentar saber por que aquele sangramento. Então você gera uma resposta inflamatória inicial local. E como a doença periodontite é multifatorial, a gente não sabe exatamente todo o mecanismo, mas a gente tem em alguns casos, você tem uma exacerbação desse processo inflamatório, onde há uma destruição. Você liga o start de uma bomba e começa a explodir sem dimensões, sabe? E é mais ou menos isso a doença periodontal em alguns pacientes, tá? Então, esse mecanismo local, você ainda tem a questão da bactéria, desse periodonto patógeno, que pode ter fatores de virulência, fatores locais dele que podem gerar mais processo inflamatório, porque eles são agressivos, eles geram uma resposta maior, uma resposta imune. E aí a gente está falando de bactéria chamada Porphyromonas gingivalis, ou famosa PG, que já foi avaliada, já foi há muitos anos, em coração, além do periodonto, de áreas periodontais entre gengiva, em coração, já foi encontrado relatos em rim, relatos em útero, tem trabalhos em cérebro, trabalho do Potempa, da equipe do professor Potempa, que saiu nos Estados Unidos ano passado, janeiro de 2019, falando da Porphyromonas gingivalis no cérebro, induzindo até o mecanismo de Alzheimer, bem interessante, um estudo já há muitos anos eu tenho acompanhado, e é um mecanismo que vem ser explicado pela virulência da Porphyromonas. Eu posso dizer também que essa bactéria ela é asacarolítica, ou seja, ela não metaboliza açúcar igual uma bactéria, um Streptococcus, que é comum da doença cárie. Ela metaboliza, então, ela é proteolítica, ela vai quebrar proteína, então ela tem o metabolismo dela através do sangue, então ela sempre vai promover esse processo inflamatório. Então imagina, você já tem bactéria que já induz aquele processo inflamatório e tem uma bactéria ainda que vai induzir mais inflamação. Aí você tem a festa, né? Você tem um ambiente favorável, você tem todo esse processo e ela é virulenta. Então, tem essa questão. A gente não sabe se ela era viável, se ela estava viva no coração, por exemplo, em placas heteromatosas, mas suscita uma ideia de que se ela está presente, tem alguma coisa, né? Então, a gente carece de mais estudos para identificar isso. Isso é muito interessante, né? Porque assim, né, é aquela questão assim que a gente acaba muitas vezes colocando, né? Que para o leigo entender, né, toda essa problemática, né? Quer dizer, a gente costuma dizendo, né, assim, porque a bactéria que está na boca, ela entra na corrente circulatória de alguma forma e a partir do momento que ela entra na corrente circulatória, perdão, ela pode alcançar eventualmente qualquer órgão do corpo, né? Pode. E é essa a forma com que ela consegue, eventualmente, né, exacerbar uma doença já pré-existente, né? E aí você, né, antes da gente começar a live, quando a gente estava batendo aquele papo, né, inicial e tal, né, você me falou desse trabalho aqui do Page, né, de 1998, né? E eu achei isso aqui
sensacional, né? Eu acho que isso aqui dá uma visão do problema, assim, de uma forma muito real, né? Explica pra gente, Celso. Bom, é interessante, eu sempre gosto de falar, porque ele falava o seguinte: um paciente com 28 dentes, que tivesse uma doença periodontal na época moderada, grave, bolsa de 6, 7, 8 milímetros, ele tinha, se você somasse todos esses dentes com essa proporção, você tinha desde produtos microbianos, interleucina, esses mediadores químicos, quimiocinas, você tinha o equivalente à palma da mão desses produtos. Então imagina, você tem uma estrutura, né, anatômica que tem essa área toda, mais ou menos 72 centímetros quadrados, cúbicos, 72 aí que tá, né? E de processo inflamatório, infeccioso. Imagina, você está dormindo com o inimigo, né? Se isso for na tua perna, você vai imediatamente tentar ver qual processo está ocorrendo. Imagina aqui, ó. Imagina, né? Uma ferida é desse isso que tamanho. tá querendo dizer, né? É uma área de inflamação que pega quase o rosto todo da pessoa, né? Praticamente. E aí, assim, você não vai procurar atendimento, né? Você não vai procurar tratamento para isso, né? Sim. E soma-se a isso, ela é uma doença silenciosa, ela não avisa, ela tem momentos de atividade, depois ela diminui. Com a atividade ela vai reabsorvendo osso, destruindo tecidos, altera todos os sistemas, repercute em outros órgãos, depois ela para, havendo um processo de equilíbrio, não é? No momento que essas bactérias ganham esse jogo, há uma desbiose, elas aumentam, crescem, e aí tem toda uma série de processos que a gente está abordando aqui, vai falar um pouco mais. E aí ocorre a destruição do periodonto e alterações enzimáticas. E é lógico que quanto maior essa área, né, de inflamação, maior a chance das bactérias elas conseguirem influenciar, chegar em outros órgãos e influenciar e exacerbar essas outras doenças sistêmicas, né? Exato. E aí, então, eu já pego o gancho para te perguntar. Então, quais são essas doenças sistêmicas que podem ser impactadas pela doença periodontal? Bom, Maurício, a gente falou já da diabetes, já abordou um pouco aqui, da doença cardiovascular e aterosclerótica também, formação de ateromas em artérias. Hoje tem um consenso dizendo que há uma relação importante da doença da periodontite com ela e a doença cardiovascular com a periodontite. A gente pode falar doença renal crônica também, que tem, nos últimos 10, 15 anos, tem tido uma evidência, uma robustez de evidências, e eu até estudei também sobre isso. Obesidade, questões também de infertilidade feminina, essa um pouco mais ainda em roedores, em estudos animais, tem uma baixa evidência, mas que tem, as roedoras tiveram uma taxa de fecundidade menor durante um ano do que com doença periodontal do que sem. Exato. E impotência masculina também. Também a gente tem uma literatura que fala que atrapalha, né, essa questão masculina. O paciente tendo esse problema periodontal, ele pode ter uma chance, aumenta essa exposição a ter também essa questão aí da disfunção. Aí, então, de todas essas que você falou, eu acho que, né, vale a pena pedir um pouquinho mais, né, aproveitar todo esse seu vasto conhecimento, né, e vou sugar um pouquinho mais, pedindo para você falar um pouquinho mais sobre essa relação da diabetes com a periodontite, né, com a inflamação gengival crônica, vamos chamar assim, né, para o nosso leigo também entender, né, qual que é a relação das duas. Você já comentou um pouquinho, mas eu acho que dá para você esmiuçar isso aí de uma forma bacana. Tá. É uma alteração metabólica importante, você tem níveis satisfatórios, acima daquele nível de glicemia você tem uma propensão a ter uma série de alterações no organismo. Ela pode gerar microangiopatias, então se a gente pensar em capilares, extremidades de órgãos, de extremidades do organismo, a gente vai ter um comprometimento
obviamente que aumentando essa glicemia, aumenta mais essa exposição. Então, o paciente diabético não controlado, ele pode ter uma propensão maior à cegueira, né, porque você tem veias capilares extremamente finos para alimentação, né, alimentação do olho. A gente pode pensar na doença renal também, porque você tem esses microcapilares que vão irrigar, vão alimentar e ficam comprometidos. Eles têm uma propensão maior a perder membros, dedos, por exemplo, com acidente, já viu, né, já vi vários, porque ele tem um comprometimento tanto de se chegar a essas células de defesa, quanto um processo de cicatrização alterado. E para a doença periodontal também, o periodonto tem uma trama, até botei no slide anterior daquele de saúde, você tem uma trama, um complexo de capilares, de veias extremamente finas, né, que com a alteração da hiperglicemia elas ficam comprometidas. O que eu posso falar também, Maurício, é que na medida que você tem essa hiperglicemia, esse aumento da glicose, que faz parte do metabolismo do organismo, para ter as suas atividades, principalmente cerebral, o organismo, porque ficam na corrente sanguínea, ela não consegue entrar por deficiência de uma enzima, ou você também tem uma paciente mais gordinho, não consegue absorver essa glicose. Então ela fica com uma glicemia muito alta no sangue, e aí o organismo tem que utilizar outros compostos para fazer esse metabolismo. E quais? Lipídios e proteínas. E aí é o que eu falo, é um preço que se paga, é como se fosse um cartão de crédito, você vai utilizar o lipídio e a proteína para isso. Só que eles formam alguns radicais, que são esses AGEs, são os produtos finais da glicação avançada, que são extremamente importantes e que vão ser responsável por todas essas situações danosas no organismo. Então a gente pensa esses AGE formando radicais livres, esses radicais são células oxidativas, elas promovem então um envelhecimento celular, elas podem promover a morte celular, por isso que ele tem uma dificuldade na cicatrização, esse turnover das células colágenas, ela é comprometida, então tem morte celular, e assim, ela também pode ser tanto endógena, como por exemplo uma situação que é diabética, como pode ser exógena, você pode consumir. E aí imagina quais os alimentos que podem induzir isso. Lipídios, frituras, você queimar a carne, sabe? A carne você tem muita propensão. Então por isso que fala-se da dieta, mas a endógena do diabetes que a gente está falando hoje é extremamente importante e vai atrapalhar muito o processo de cicatrização e tratamento periodontal desse paciente. Perfeito. Aí, assim, na sequência do que você falou lá das doenças, né, tem a doença cardiovascular, essa eu acho que ela é mais conhecida, né, do público em geral, a gente já ouve isso com mais frequência, né, vamos dizer assim, tá? E você me falou uma coisa que me chamou bastante atenção, né, que é a doença renal crônica. E eu sei que você tem uma boa experiência, né, com pacientes que são portadores, né, de doença renal crônica. Qual que é essa relação com o problema periodontal, né? Eu gosto bastante, eu trabalhei com isso em 2005, 2007, orientadora, professora Cinésia. Você pode avançar um? Eu vou só definir o que é a doença renal. Mais um, por favor. Falar o que é a doença renal crônica, a perda progressiva insidiosa dos néfrons. Volta lá, então. É a perda progressiva desses néfrons, tem em torno de 2 milhões de néfrons, e eu posso dizer que na medida que a gente envelhece, a diminuição da filtração glomerular, assim como a gente perde a acuidade visual, auditiva, a gente também vai perdendo a função renal, e é medida por uma taxa de filtração glomerular, que eu posso dizer, 120 ml por minuto é o normal, e na medida que você tem alguma outra comorbidade, um outro fator de risco, por exemplo, a diabetes e a doença cardiovascular são fatores de risco para a doença renal crônica, e eu posso dizer que são os mesmos fatores de risco prognosticadores da doença periodontal, da periodontite, então eles compartilham dos mesmos fatores,
Então, esse paciente tem uma tendência maior à inflamação, tem uma tendência maior a processos destrutivos periodontais e uma tendência maior à formação de cálculo. Tanto que essa análise do Volpe, esse autor de Volpe, é de 65. Ele faz essa análise em 3 dimensões, você mensura a formação de cálculo numa disposição mais central, outra mais para a mesial, borda mesial do dente, e a borda distal, e faz um cálculo, uma média, e os pacientes renais crônicos, desde criança até adulto, eles, não dialíticos, foi o que eu estudei, eles têm uma tendência, uma propensão maior a ter cálculo. Isso pode ser relacionado a uma disfunção, uma dificuldade na regulação de sais, de minerais. Lembrando, bomba de sódio e potássio, como eles têm uma dificuldade de cálcio, a gente também fica aqui uma outra live falando sobre isso, eles têm uma dificuldade de absorção de cálcio, então você altera isso, o fosfato aumenta, o fosfato está na saliva, você tem essa tendência maior, então, a formação de cálculo, e não se sabe ainda o mecanismo, mas esse paciente que tem a doença renal crônica tem essa tendência a formar mais cálculo e tem que raspar com mais frequência. É interessante isso. Isso é uma coisa bem interessante, Celso, porque assim, eu aqui, né, você falando, eu fico aqui pensando, e é óbvio, né? Você pensa nos seus pacientes, né? Eu penso nos meus pacientes aqui, né? Uhum. Eu já tenho uma série de pacientes aí que eu já vou até começar a fazer uma anamnese um pouco mais dirigida, sabendo se, né, querendo saber se eventualmente ele possa ter alguma relação aí com doença renal crônica, alguma coisa do tipo, porque é impressionante como existem pacientes realmente que formam, né, muito mais cálculo do que outros. Lógico que eu não estou aqui querendo dizer que se você tem cálculo... Quem tem mais cálculo doença renal. Não é nada doença renal crônico. Não. É um achado. Para o profissional, né, que o profissional tem que ter essa visão, né? O profissional tem que olhar o paciente e, em determinados momentos, tentar relacionar aquela situação clínica com uma condição sistêmica, né? Perfeito. E aí você colocou também essa questão aqui desse slide, e eu acho que isso aqui é bem interessante para você desenvolver um pouquinho. Então, lá na FRJ, nós desenvolvemos essa avaliação dos pacientes renais crônicos, a professora Sinésia foi orientadora, e depois desenvolveu outra na mesma linha. Os pacientes foram tratados, até a Ilana Artesia, uma colegona que está em São Paulo, morando agora, e ela viu que havia um impacto positivo do tratamento periodontal sobre a doença renal crônica. Ela até publicou na EDR em 2010, e assim, a gente avaliou status periodontal e médico laboratorial antes e depois da terapia, da raspagem, terapia periodontal de raspagem. E aí houve uma diminuição do índice gengival, do índice de sangramento do sulco, índice de placa, diminui a formação de cálculo após o tratamento. E interessante, você teve diminuição dos triglicérides, do colesterol total e aumentou o ritmo de filtração glomerular. Tanto que essa resposta aí, o chefe da nefrologia na época, o professor Alvimar Delgado, ele falou assim, nossa, a gente investe tanto medicamento para o tratamento da doença renal, para que volte, e vocês conseguiram sem usar medicamentos, o simples tratamento periodontal. Então, fica reforçado aí que o tratamento odontológico como um todo, periodontal principalmente, você tem uma repercussão positiva para os seus pacientes. Isso sem falar aqueles que vão se submeter a transplante renal, transplante de órgãos sólidos, que você deve ter um tratamento antes para evitar que ele chegue numa fase em que há uma infecção exacerbada, que ele não vai ter mais células de defesa, que pode levar até o óbito, né? Não é o caso aqui, mas você conseguiu, com um tratamento odontológico, influenciar em resposta positiva. Olha aqui, isso é ouro, né? Claro. Isso, na verdade, só demonstra cada vez mais a importância da odontologia, né? Com certeza, não tem sombra, não tem dúvida. A máquina é uma só, né? Então, isso é importante, né? Você faz um bom trabalho na cavidade oral, isso repercute, sem sombra de dúvida, né, na condição sistêmica desse paciente, né? Aí, assim, diante de tudo
tudo isso, pô, que é uma coisa assim, né, importantíssimo, né? A gente começa a cair a ficha do quanto é importante, né, realmente você manter, né, uma higiene oral, uma saúde oral, né, adequada. Mas e daí, né? O que a gente então pode fazer para controlar tudo isso, Celso? O que você recomenda, né, para a gente fazer um controle de tudo isso? Você tem que ter um diagnóstico, uma avaliação odontológica com frequência, pelo menos avaliar o seu risco para determinadas manifestações orais, contemplando se você tem alguma alteração sistêmica, mas assim, até para manutenção da saúde, você tem que ter dispositivos, tem que ter escovas adequadas, tem que ser educado para isso. Desculpa te cortar, é que me veio uma questão agora. Porque todas essas doenças sistêmicas que você falou e relacionou com o problema periodontal, né, elas geram uma inflamação no corpo. Né? E aí, de repente, eu posso pensar em me tratar, então, com um anti-inflamatório? A doença gera uma inflamação. Ok. Se eu tomar um monte de anti-inflamatório, resolve? Não, né? Categoricamente, qual que é o nosso anti-inflamatório, Celso? Já teve até literatura falando, evidência, colegas pesquisando, não tem evidência. O nosso anti-inflamatório está aqui, ó. Mostra aí, Maurição. O nosso anti-inflamatório que a gente pode colocar para as pessoas é esse, né? É o famoso trio, né, da Curaprox, né? O famoso trio que a filosofia de saúde oral chamada ITOP, que a gente adota na Curaprox, né? Ela tem como parâmetro, né? Escova de dente, escova interdental e escova unitufo, né? Eu acho que se a gente adotar esse trio aqui, esse aqui acho que pode ser, né, o nosso maior anti-inflamatório, vamos chamar assim, né? Para todos esses problemas que você comentou até agora, né? E não tem medicamento para isso, controle mecânico do biofilme de forma adequada, responsável, com seleção adequada, conforme a gente faz pelas cores, onde você individualiza esse tratamento, essa terapia, né? Aí você tem áreas, é uma radiografia periapical, aqui está evidenciando cáries, mas é para mostrar essa região entre um dente e outro, onde se acumula muito biofilme, muita placa, a casa das bactérias ali. Então, assim, eu já posso dizer até que tem uma perda óssea ali, talvez tenha experimentado algum processo inflamatório. Certeza. Enfim. E a gente tem recurso ao alcance das mãos para justamente reverter, diminuir essa quantidade bacteriana a nível satisfatório, compatível com saúde. Né? A gente não esteriliza a boca, mas consegue botar em níveis adequados para você viver e ter saúde. Uma coisa importante, e aí eu fiz questão, né, da gente inverter a ordem, né, aqui, porque normalmente a gente sempre fala, né, escova de dente, depois escova interdental, para depois a gente falar da unitufo, né? E eu achei importante a gente inverter um pouquinho e começar pela escova interdental. Por quê? Quando você colocou lá aquele trabalho do Page, né, que a área de inflamação equivale a uma mão e tudo, né, a gente chega a uma conclusão, e isso, na verdade, a filosofia de saúde oral, a ITOP, ela até contempla isso, né, de que a importância entre escovar o dente com uma escova de dente e escovar o dente com uma escova, né, interdental, fazer a desorganização do biofilme entre os dentes, o peso das duas, se a gente fosse colocar numa balança, talvez seja o mesmo, né? Porque a área da onde a gente tem o problema acaba sendo, né, o mesmo. E a região interproximal é uma região extremamente delicada, né, para a inflamação, né? Então, eu achei interessante a gente inverter e começar pela escova interdental, né? Lembrando, né, os nossos seguidores e aquele seguidor que eventualmente quiser até um aprofundamento maior sobre as escovas interdentais, né, nós temos uma live
direcionado especificamente sobre o uso, né, de escovas interdentárias. Bem lembrado, exatamente. Né? É só ir lá no nosso canal do YouTube, né, da Curaprox Brasil, e procurar lá o vídeo sobre escovas interdentárias. Mas a questão, né, que a gente está colocando aqui, que o Celso colocou até agora, é justamente nesta região aqui, ó, entre os dentes, né, como que a gente deve fazer para manter essa região livre de inflamação, né? E o uso da escova interdental nesses espaços, né, é o que a gente acaba adotando de praxe na filosofia de saúde oral ITOP, né? Uma escova interdental que tenha um tamanho adequado para o espaço interdental, uma escova interdental que seja calibrada, e aí entra, né, o lado do cirurgião dentista, né, calibrando o seu paciente, fazendo um acompanhamento, fazendo uma consulta sobre instrução de higiene oral, mas não só pensando na boca, pensando na saúde como um todo, né? E aí, quando a gente usa uma escova interdental e consegue fazer com que o paciente realmente entenda essa importância, né, nós temos alguns benefícios, Celso, que eu acho que você é a melhor pessoa para dizer, né? Que foi mais ou menos o que esse trabalho aqui ele acabou nos mostrando. Pois é até de um colaborador, um grande profissional, o professor Denis Bourgeois, que já teve oportunidade aqui de vir ao Brasil, ele é da França. Ele tem alguns estudos nessa linha sobre a eficácia dos usos das interproximais, diminuindo esse processo inflamatório e o sangramento interproximal, e ele mostrou que ele já mostra ao longo do tempo que a higiene é efetiva, que o uso da interdental traz uma higiene efetiva, e conseguiu diminuir esse processo inflamatório na primeira semana em 46%, e em 3 meses, 72% dos sítios diminuíram esse sangramento. Ele usou até o BOB, esse sistema que a gente sempre fala aí, o índice de sangramento, aquele softwarezinho que a gente sempre fala, que também tem um vídeo, nós temos uma aula, uma live, está lá no YouTube, e quem quiser dar um pulo e conheça o que é o sistema BOB, que é bem interessante, bem útil para o profissional, para mostrar, oferecer qualidade, educação, e gera índice, mostra para ele acompanhamento, foi o que permitiu ele conseguir identificar ao longo do tempo a evolução ou não do controle do biofilme. Aí você vai puxar um pouco mais, vai questionar o paciente, vai elogiar, vai dar os parabéns se tiver tudo bem, e o paciente vê direto. É sensacional. Tanto isso tudo é importante, né? Como nesse ano, né, nós tivemos um privilégio, vou dizer assim, né? De termos um artigo como esse sendo publicado, né, pela Federação Europeia de Periodontia, que colocou, né, que as escovas interdentais, quando bem utilizadas, quando utilizadas de forma correta, né, e aí a gente entende de forma correta, elas sendo calibradas e tudo mais, né, elas acabam tendo uma eficiência em termos de melhora na inflamação gengival entre os dentes superior a quando a gente usa o próprio fio dental. Esse é um trabalho extremamente recente, né? Maio de 2020. Foi esse ano de maio, exato. Aonde a Federação Europeia de Periodontia, que é um grupo de consenso, né, sobre a periodontia, coloca justamente isso. Uma coisa que nós que seguimos a filosofia, né, de saúde oral ITOP, a gente já fala isso há muitos anos. Década de 70, eu desde né? 2011 eu tenho contato com a filosofia, né, de saúde oral ITOP, e a gente adota, né, esse discurso. E agora nós fomos, entre aspas, contemplados, né, com esta colocação da Federação Europeia de Periodontia, porque ela acabou reconhecendo aquilo que a gente já fala, né, desde 2011. Agora, é lógico, apenas com escova interdental a gente não resolve o problema, né? Então, é óbvio, né, que nós necessitamos da escova, né? Nós necessitamos da escova dental, sem sombra de dúvida, né? E aí, lembrando, né, aqueles quesitos básicos, né, que a Curaprox ela sempre adotou em relação às escovas, né? Cerdas extremamente
macias. E por que cerdas macias? Justamente porque a gente precisa, né? A gente não quer que a nossa escovação ela leve trauma aos nossos pacientes, né? Então nós temos lá aquela questão de muitas cerdas, né? As escovas da Curaprox elas chegam a ter 5.460 cerdas essas que não são nylon, elas são feitas de microfibra, material muito mais macio. Mais uma vez, né? Nós temos lá uma live só sobre escovação, né? Nós temos as lives com os pontos, né, focados, né, lá no nosso canal da Curaprox, mas vale a pena a gente relembrar, né, todos esses conceitos importantes, né, que faz parte do nosso trio, né? E Perfeito. eu queria que você falasse um pouquinho sobre o terceiro instrumento, que é a escova Unitufo, né? Ela é o nosso grande xodó, né? O periodontista ama, né, esse tipo de escova, né? Bastante. Unitufo, também Unipenatio, nossos amigos da Sudamérica aqui, eles utilizam bastante. E assim, uma característica dela é que você utiliza apenas em região cervical e estrutura dentária apenas. Ela faz uma dança, né? O Maurício está executando aí a técnica perfeita mesmo, como é orientada. Somente em região dentária, não toca em gengiva, que é justamente para você complementar, você reforçar a sua higiene. Você pode fazer em qualquer momento do dia, não precisa utilizar de dentifrício, é só puramente desorganização do biofilme. E eu estou até aqui pensando, Maurício, de repente a gente pode até orientar bastante mais de perto para os pacientes que têm uma tendência a formar mais cálculo, como esse grupo aí que eu falei. Perfeito. Perfeito. Esse é o nosso famoso trio, né? Agora, além do trio, o enxaguante, né? Queria que você rapidamente me falasse um pouquinho sobre enxaguante. Enxaguante é uma boa estratégia? Nosso tempo aqui está já mais ou menos, né, chegando ao fim, então, né, mas eu acho que ainda cabe, né, um comentáriozinho sobre os enxaguantes. Olha, enxaguante, ele desde que seja com critério, eu acho que vale muito, sim. Principalmente a base de clorexidina, porque esses enxaguantes de uso diário, que muitas pessoas usam, eles não têm essa indicação para diminuir esse biofilme bacteriano. Então tem que ser a base de clorexidina, que a gente conhece muito bem. Outros no mercado eles têm uma propriedade, infelizmente, inerente à clorexidina, que é manchamento dentário, perda de papila, perda da sensibilidade gustatória, manchamento de dentes e próteses, né? E que a gente não tem com esse Perio Plus, que foi elaborado para isso, porque ele tem algumas propriedades diferentes. Ele é a base de citrox. O citrox, na verdade, ele compõe a maior parte e a clorexidina vem acompanhando dele. O citrox, ele é um bioflavonoide. O bioflavonoide, ele tem propriedades anti-inflamatórias, antivirais, antifúngicas e antibacterianas encontrados na natureza. O chá verde também tem algumas outras plantas que a gente conhece muito bem. Então foi extraído, no caso aqui, citrox, porque é da casca da laranja amarga, e ela tem essa propriedade que foi agregada justamente para você maximizar, inclusive, o efeito da clorexidina, e ele também tem essas propriedades anti-inflamatórias, olha que interessante. E esse, no caso aqui que foi colocado, é o Regenerate 0,09% de clorexidina. Ele tem também agregado a ele o ácido hialurônico, 0,15%. O ácido hialurônico, sabidamente conhecido como um reparador, ele ajuda na cicatrização, reparação dos tecidos. A indústria cosmética já conhece muito. Numa concentração tal que não é tóxico, não tem álcool, não tem lauril sulfato de sódio, e tem outros componentes aí, por exemplo, o xilitol. O xilitol é um açúcar em que ele é agregado aqui para dar um gosto mais suave nessa composição, e ele também o açúcar que as bactérias não metabolizam, então ele é interessante nisso. Você tem também o PVPVA, que forma uma película protetora nessa membrana mucosa, e a polilisina também, que você também agrega outras propriedades a ele, que é um composto que a gente pode utilizar liberado pela Anvisa, pode utilizar agora, sem sombra de dúvidas. É muito importante, né, Celso, a gente deixar
aquela ideia, né, de que ele sozinho, né, o enxaguante sozinho também, ele não faz nada, né? Então, com certeza. ele é um plus, né? Tanto que está aí o nome, né, Pero Plus, né? Mas não por ser um plus, né? O Pero Plus é porque além da clorexidina ele tem o Citrox, como você falou, né? E o Citrox é o plus, né, do produto, né? Mas ele é um a mais, né, nesse momento específico. E aí que eu acho que entra, né, o lado do profissional. Um dentista que tenha conhecimento, né, sobre medicina periodontal, ele vai saber quais são os melhores momentos para entrar com o enxaguante. Pode ser uma determinada concentração, pode ser outra, num momento de maior exacerbação, né, do processo com um Pero Plus forte, clorexidina 0,2%, dependendo do momento, um Pero Plus Regenerate como esse, pensando na reparação tecidual, enfim, né? Mas isso é importante. Não é o enxaguante naquele sentido de escovou o dente, põe enxaguante, gosto porque eu vou complementar o trabalho que eu não fiz adequadamente com o meu trio, né? Não é isso. É o enxaguante bucal, né, com uma propriedade para trabalhar num determinado momento. Quando você estiver bem, você suspende, né, esse enxaguante. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Senão a impressão de que o enxaguante bucal ele é maravilhoso, né? Perfumaria tem critério para você quando começar, por que começar e quando vai parar. Isso só o profissional que vai prescrever isso. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Celso, como o nosso tempo está se esgotando, é verdade, né, por incrível que pareça, né, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, para que depois eu possa só dar aí alguns recadinhos rápidos para os nossos seguidores, né? Porque realmente o tempo aqui ele correu muito. É verdade. Maurício, foi um prazer, uma satisfação. Tenho aqui como um grande colega de profissão, um amigo também, assim como todos os colegas da Curaprox Academy. Sem dúvida. Agradecer a força, a participação que vocês têm, o próprio Hugo também, um grande incentivador e movimenta tudo isso, dá um suporte muito bom. Agradecer pela live, que foi extremamente bacana, eu estou muito feliz e agradecer a presença de todos, essa sexta-feira à tarde, né? Todo mundo já voltando em casa, já do trabalho, quem está trabalhando ou não, fazendo atividade, mas desejar uma boa noite e saúde aí para todos e parabéns aí, muito bacana. Eu agradeço imensamente, Celso, a sua presença, o seu conhecimento, né? Eu acho assim que você foi sensacional, um assunto extremamente profundo, difícil, aonde você conseguiu nos passar assim de uma forma bastante tranquila. Aproveito aqui para mostrar, né, porque isso é uma coisa que todo mundo nos pergunta, né? Poxa, mas vocês falam tanto, né, dos produtos da Curaprox, o famoso trio, né, da Curaprox e tudo mais, enxaguante e tal. Aonde eu encontro isso, né? Então, basicamente, nós podemos encontrar esses produtos nas grandes redes de drogarias, né? Drogazil, Droga Raia, Drogaria São Paulo, Drogaria Onofre, Drogaria Iguatemi aqui em São Paulo, né? E agora nós temos o próprio e-commerce oficial da Curaprox, né? Que é o site www.loja.curaprox.com.br, um site que saiu há pouco tempo, onde nós temos 100% dos produtos da Curaprox, né? E com entregas no Brasil todo. E para você que está nos assistindo, olha só que bacana, nós temos aí esse voucher da Curaprox, aonde nós temos um desconto de R$250 na compra de uma escova sônica da Curaprox. É uma escova maravilhosa, nós tivemos uma live só sobre a escova sônica. Para quem quiser conhecer, corre lá no nosso canal, dá uma olhada e em 24 horas, se você fizer uma compra na loja da Curaprox, no e-commerce da Curaprox, no site loja.curaprox.com.br, no final da sua compra vai aparecer um campo onde você digita o voucher Curaprox 250 e você tem R$250 de desconto nessa escova. Aproveitando que vai terminar o nosso tempo, queria
falar a terceira palavra-chave. Com certeza. Terceira palavra-chave é gengivas saudáveis. Então, nós falamos a primeira palavra-chave, saúde oral, a segunda palavra-chave, saúde geral, a terceira palavra-chave, gengivas saudáveis. Tá? Agradeço muito a presença de todos. Celso, mais uma vez, agradeço imensamente a nossa live e terça-feira que vem nós temos a nossa próxima live, que é exercícios laborais podem garantir o bem-estar no trabalho? Mário Jorge e Ricardo Amore. Ricardo Amore. Um abraço a todos. Até terça-feira que vem, às 19 horas. Celso, muito obrigado mais uma vez. Um abraço, pessoal.